Pronto. Vamos lá então para mais uma live. E essa live, a de hoje, ela é um pouco especial porque ela é a primeira do ano de 2025. Então essa live, o que que você vai ter? Você vai ter um conhecimento que às vezes você nunca ouviu falar, mas também você não precisa ficar preocupada ou preocupado em relação a isso. Porque eu também, um dia na minha vida, eu nunca tinha ouvido falar em memórias transgeracionais, em memórias celulares. O que que é? O que que acontece? É os famosos, né, padrões de sofrimento emocional. E às vezes hoje você está sofrendo com alguns padrões de sofrimento, e isso pode estar trazendo o que para a sua vida? Ansiedade, insônia, crise de pânico. Então isso tudo, o que que leva? Leva você a ficar doente emocionalmente, porque quando você não tem, um equilíbrio, né, entre o corpo, a mente e o espírito, o que que acontece? Acontece sim as crises de ansiedade, acontece as situações que você não gostaria de estar passando, mas você vai passar, porque cada ser humano é o quê? É único. As mesmas coisas que eu passei, pode ser que, o Roberto, vamos ver quem que mais vai entrar, a Fernanda, etcétera, a Marla não passou e também não sentiu. Porém, às vezes tem situações que você pode passar, né, que para você pode gerar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e para a Vânia, para a Salete, para o fulano, para o ciclano, não interferia nada. Então hoje, esse conteúdo eu vou pedir para você, presta bastante atenção o que eu vou falar, porque às vezes você está passando por esses mesmos sentimentos, essas mesmas situações, e é o quê? Você acaba entrando num trilho do conflito. Sabe, é mais ou menos assim para você entender. Principalmente essa situação acontece com mulheres, como por exemplo, você não gosta de uma blusa da cor marrom, porque o teu pai usava essa blusa. Porém, você começa a namorar com um parceiro ou com uma parceira que adora a cor marrom. Aí você olha, você vai lembrar de quem? Daquela pessoa que magoou, que te trouxe trauma, que te trouxe dor, e aí você não vai gostar dessa cor. Então, isso tudo, por que que eu estou explicando dessa maneira? Porque nós, seres humanos, nós temos, né, as nossas células, os nossos músculos, nossos órgãos, enfim, de tudo o que o ser humano é formado. Porém, nós temos algumas células, que elas são chamadas, né, podem ser chamadas de memórias celulares, que elas têm a capacidade de elas armazenar as situações de dor que você teve e transferir para o corpo. Mas aonde que fica essas memórias, Marlete? No teu subconsciente. É por isso que às vezes tem situações, como por exemplo, você vai no médico, você vai no médico, você chega lá, eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo muito clássico. Você chega lá, você está com uma crise de ansiedade, você está com o coração acelerado, você está com palpitação, está com falta de ar, mas na verdade não é falta de ar, e sim é excesso de ar. Então, esses sintomas que quando você chega no hospital, que você fala: "Tô morrendo, tô infartando", e aí o doutor olha bem para você e fala: "O quê? Você não tem nada, seus exames estão normais". O que que acontece? Você fica mais sem saber o que fazer. Por quê? É nessa situação que você recebe o diagnóstico. Porém, esse diagnóstico, você não sabe nem da onde que vem essa ansiedade. Porque hoje em dia é muito comum falar que a ansiedade não tem cura. Mas, porém, o próprio médico, o próprio psiquiatra, eles são contra em você encontrar a raiz, em você fazer uma terapia, em você ir atrás. Não, eles não são contra. Eles falam, por quê? O médico psiquiatra, ele estuda para quê? Para livrar você do sintoma. Então, ele vai estudar o quê? O medicamento. Ele vai estudar, sim, lógico, o cérebro, as doenças, enfim, etc. Então ele está ali para quê? Ele está ali para tirar a sua dor,
correto? Correto? Porém, o médico já vai falar o quê? É emocional, mas você não sabe da onde que vem essa emoção. Você fica mais perdido ainda. Por quê? Você sabe por que que o silêncio gera ansiedade? Porque o silêncio dá medo. E a ansiedade chega bem devagar, que você não percebe, chega no silêncio, chega naquele momento que te dá aquela crise de ansiedade e você não sabe nem da onde que veio. Então você vai ter o quê? Vai gerar um medo em cima do medo, que você não quer mais ter esses sintomas, mas ela vem, ela aparece e você não sabe da onde que é. Me contem aí nos comentários se vocês estão entendendo. Então, quando aparece o sintoma, é mais ou menos assim. Você já está por aqui. O teu corpo está carregado de memórias celulares, está carregado de situações que você nunca resolveu na sua vida. E até mesmo você nem sabia que precisava resolver dentro de você. Então imagina aí, quando um bebê nasce, ele tem problema de não dormir? A não ser, claro, que ele tenha uma dor, né, isso é um fato. Quando você nasceu, quando a Luciana nasceu, quando o Paulinho nasceu, quando a Rita nasceu, gente, só estou pegando aqui alguns nomes aqui, tá, que estão entrando. Então, quando você nasceu, você era ansioso? Você tinha ansiedade? Você sofria com insônia? Você sofria com dores de estômago? Às vezes tem crianças que nascem com dores de estômago, sim, claro que tem, né? Tem refluxo, como por exemplo, mas são memórias do pai e da mãe. Então, assim, existem, né, N motivos. Então, quando você nasceu já com ansiedade? Não, a gente não nasce com ansiedade. E sim, no decorrer da sua vida, a ansiedade vai aparecendo bem devagar. É aquela situação que hoje você briga, amanhã você é traída ou traído, né? Independente, gente, os conflitos, os sintomas, é independente se é homem ou mulher. Então, ali você vai crescendo, você vai ter uma decepção no colégio aqui, você vai ter uma dor ali, e isso vai acumulando, vai acumulando. Hoje eu ouvi de uma pessoa que ela tem uma filha de 6 anos com TDAH. Com 6 anos, as crianças tinham que estar brincando, correndo, pulando, fazendo arte, não é mesmo? Mas a mãe está correndo atrás de um tratamento para a filha com TDAH. Já existem estudos comprovados cientificamente, o estudo de mais de 900 páginas que as crianças até 6 anos de idade, elas não ficam doentes por elas, e sim no ambiente aonde elas estão, por memórias compartilhadas de pai e de mãe. Agora eu vou explicar um pouquinho dentro da ciência, aonde não é espiritismo, então você não precisa ter medo. Porque as pessoas têm medo, né, quando fala de energia, quando fala de ser humano, quando fala de cérebro, porque já pensa: "Ai, é espiritismo". Mas se você analisar, você é um espírito dentro de uma matéria. Isso estudos comprovados cientificamente. Então, vamos parar de ter medo um pouco, né, seja fora da caixa, como fala. Então, não pensem não pensem que o único modo de tratamento é da linha tradicional. Eu já tive ansiedade, eu já sofri com crise de ansiedade. Se eu acreditasse que só existiria um tipo de tratamento, que era da linha tradicional, que é a mesma linha aí que todo mundo vai para medicamento, eu estaria hoje, não sei de que jeito. Hoje eu não tomo nenhum medicamento, nenhum paracetamol. Mas por quê? Eu despertei.
Eu percebi que dentro de mim, a cura inicial começa dentro de mim. Está errado tratar com medicamento? Não, mas a curto prazo. A longo prazo eu não sou a favor. E hoje eu tenho 15 formações na área. Então, entre neurociência, entre terapias integrativa, medicina integrativa, mas o que é essa medicina integrativa? Ela integra corpo, mente e espírito. Não é que eu só chego aqui, eu falo um conteúdo blá blá blá, blá blá blá. Não, é estudos. Estuda da mesma maneira que a medicina tradicional estuda, às vezes até mais. Porque você vai aonde? Lá na raiz, lá na fonte. Você descobre o que tem por detrás da sua ansiedade, da sua doença, do teu sintoma e ressignifica isso dentro de você. Mas isso não significa que você deve parar com medicações, parar de fazer o tratamento da linha tradicional. O que vai acontecer? Vai potencializar. Porque muitas pessoas, né, têm medo. Eu já vou responder, Vânia. Muitas pessoas têm medo quando fala a palavra cura, não é mesmo? Porque você pensa que curar é sofrer. Curar é se livrar do teu sintoma. Qual que é o significado da palavra cura? Cura é você voltar ao teu estado perfeito. Como que é o teu estado perfeito? Lá atrás, quando você era um bebê, você não sofria com insônia, você não sofria com ansiedade, não era mesmo? Você não estava sofrendo por uma emoção, por uma traição, por uma dor. Você nasceu apenas um bebê. Da mesma forma que você nasceu, você pode usar esse medicamento que tem dentro de você. Nós temos uma energia de cura dentro de nós. Lembra, nós seres humanos, estudos comprovados cientificamente, somos o quê? Energia. Se você pegar a sua mão, né, ou qualquer parte do seu corpo, um microscópio e vai aumentando, 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 vai aumentando, você chega aonde? 99,9999% vira energia. Então, parem de acreditar que ansiedade não tem cura, que crise de pânico não tem cura, que insônia não tem cura. Porque isso são rótulos que a sociedade inclui dentro de você. E se você aceitar essa posição, você vai entrar no trilho do conflito. Gente, eu não estou sendo egoísta aqui, não estou sendo arrogante, eu estou trazendo um conteúdo aonde eu estou contando para vocês que sim, eu já passei por crise de ansiedade. Então vocês não estão escutando algo de alguém que nunca passou ou que você passou. Eu sei muito bem o que é sentir-se com o coração acelerado, sentir com medo, sentir com aquela angústia, você não sabia o que fazer, porque o médico falava, não, você está tudo bem. Aí eu frisava, como que está tudo bem? Se eu estou aqui, estou infartando, estou morrendo. Não, tu não está infartando. E esses sintomas, às vezes, você sente quando você está com depressão também, sabia? Às vezes, quem tem ansiedade pode ser que tenha também depressão, ou vice-versa. Mas a escolha sempre é sua. Quer se tratar? Eu estou aqui. Eu posso atender você, a minha agenda já está aberta. Eu tenho alunos, eu tenho pacientes. Mas o que eu trouxe aqui para você, aqui nessa live, nesse conteúdo, o primeiro conteúdo aí do ano, é que não acreditem só em um tipo de tratamento. Porém, também, pessoal, vocês não vão sair por aí agora procurando um monte de técnica aí, né? No X, no Y, porque também você pode sobrecarregar o seu corpo. Então, procurem fazer uma linha só. Uma linha. Porque é muito comum, os pacientes, quando chegam até mim, olha, eu não me lembro, eu não vou falar nunca, porque às vezes eu já atendi, eu não estou lembrada, eu não me lembro de ter atendido alguém que já estava com crise de ansiedade sofrendo menos de 1 ano. Quando chega até mim, são pessoas que já estão sofrendo há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos.
que hoje já tem um câncer, que hoje já tem dores crônicas. É claro, pessoal, existe sim os suplementos, óbvio que existe, né, óbvio que existe. Só um pouquinho. Então, existe sim a linha de suplementos, a linha de vitamina, mas não é só isso. Lembra a medicina integrativa? Por exemplo, eu não dou atenção a diagnóstico. Você pode chegar na minha frente hoje, qualquer um, e falar assim: "Olha, eu tô com câncer de mama". Tá bom, né, que o nome já apavora. Através da medicina germânica, quando está nessa fase, é a fase de cura. Mas é errado tratar na linha tradicional? Não, você não deve parar de tratar. Mas você tem que encontrar a raiz. Eu já conheci pessoas que conseguimos aí, na primeira sessão, encontrar a raiz mãe de um câncer de mama do lado esquerdo. Precisou fazer o tratamento na linha tradicional? Não, até o médico pediu: "O que você fez?". Existem casos e casos. Então, respondendo, eu atendo em Balneário Camboriú presencial, porém eu atendo 99,99999% online. Eu atendo pessoas do mundo inteiro. Japão, Estados Unidos, Austrália, Itália, Espanha. Então, o conteúdo que eu estou trazendo hoje aqui é um conteúdo que, com certeza, se você está aí, né, prestando atenção nesse conteúdo, já é um conteúdo assim, ó, que vai valer ouro na sua vida, porque é um conteúdo que na minha época não tinha isso. Mal e mal, gente, não tinha nem tipo, não tinha nem celular que a gente pudesse usar. Não significa que eu sou muito velha, eu não sou muito velha, mas naquela época, né, velha em termos de idade, não de corpo e de mente, mas naquela idade você não tipo, deixa eu ver, há uns 15 anos atrás, não tinha isso tudo, não tinha esse conteúdo gratuito, não tinha o poder de você se autocurar, porque não era falado. Hoje sim, hoje existe vários, existe, outras linhas, né, as linhas vibracionais também, claro, também existe, mas é um pouco diferente. A linha tradicional é aquela linha que pega um caderno, como se fosse uma bíblia, né, e vai ali, nada contra a bíblia, eu só estou dando exemplo. Então pega ali e estuda. Exemplo, dor de estômago. O que que tem com dor de estômago? É o órgão X, Y, então nós vamos tratar aqui. Trata ali, na linha integrativa, na medicina integrativa, nós tratamos o porquê dessa dor de estômago, a raiz dessa dor de estômago. Belo Horizonte eu posso atender online. E pessoal, quem é doente, quem está com crise de pânico, crise de ansiedade, você já imaginou você conseguir se tratar em casa? Então quem tiver interesse, você pode entrar no link da bio ali do Instagram, o link da bio é a página principal ali do Instagram e tem um link azulzinho. Clique ali que vai dar consultas. Aí você vai ser encaminhada diretamente para a minha secretária, a Roberta vai te responder tudo. Vai te enviar datas, tudo bem certinho. E pessoal, já na primeira sessão você já fica sabendo exatamente o porquê do teu sintoma. É um tratamento que vai tirar a tua dor agora, o teu sintoma agora, e vai também te curar de doenças do futuro. Por que isso? Joe Dispenza, ele é para mim, um grande mestre aí nessa linha da neurociência, de células, enfim, toda essa situação que eu amo, que eu sou apaixonada. Até inclusive eu estou fazendo uma reprogramação mental, que eu estou fazendo um teste em mim para ver como que vai ser, aí depois eu trago para os meus alunos e para os meus pacientes. Então, ele fala muito no poder das nossas células. Nós temos um poder muito grande e o nosso corpo fala. O nosso corpo às vezes está gritando e você está lá nas mesmas situações,
nas mesmas, dores, nas mesmas situações que você não quer sair. Então isso nós chamamos do quê? Do trilho do conflito. Esse trilho do conflito é a mesma situação que ficou registrada a primeira vez, aonde você não lembra, que está lá no teu subconsciente, e também não tem nada a ver com hipnose, vocês não precisam ficar com medo, tá? Não tem nada a ver com hipnose. Então, são essas situações que trazem você para um momento de dor e você continua ali. Se você analisar por que crianças, né? Por que crianças sofrem com ansiedade? Crianças não deveriam de ter ansiedade, não é mesmo? Vocês não concordam comigo? Aí por que que tem crianças ansiosas? Porque já vem de pai, já vem da mãe. E nós, seres humanos, os nossos pais, né, a nossa geração de hoje, eu falo assim, ela é muito vitoriosa, né? Porque os nossos pais, eu não sei o de vocês, mas os meus não sabiam, né, dessa parte de meditação. Isso não significa que hoje você tem que fazer meditação, que você tem que ficar quietinho. Você não vai conseguir se você está com ansiedade. Não consegue, porque os pensamentos ficam ali, ó, ficam azucrinando as suas ideias. Então, isso não significa isso. Quando você descobre a causa, a raiz da sua doença, até as cores ficam diferentes, até o seu olhar. Sabe que eu atendi uma paciente agora em dezembro, nós terminamos o tratamento com 3 sessões. Ela tinha ansiedade todos os dias às 11 horas da manhã. Olha só, minha mãe faleceu nova por ansiedade. Na verdade, né, através dos estudos, nunca houve falar que houve, óbito por ansiedade, mas o sintoma, a doença que foi gerado a ansiedade, sim, mas especificadamente, por ansiedade, eu nunca ouvi falar, né, mas infarto, as mágoas, as dores, né, as nossas rejeições, as situações, enfim, as coisas aí que nós sabemos do nosso dia a dia. Raiva, desilusão. Então, eu vou terminar de contar ali o caso. Ela tinha todos os dias ansiedade 11 horas da manhã. Para ter um sintoma todos os dias, certo horário, olha só a Ivonete falando, foi isso mesmo, um infarto. Eu não estou falando, eu nem sei nem quem que é. Tá? Então é assim, ela tinha todos os dias de manhã às 11 horas, aí ela não lembrava dessa situação, ela não sabia que poderia ser isso. Eu encontrei já na primeira sessão. Quando ela veio já para a segunda consulta, ela já estava 30% melhor. E aí ela me falou o seguinte: "Marlete, eu tô com medo dessa felicidade". Porque às vezes você não está acostumado a ser feliz. Que quando você começa a tratar a raiz, você não vai aceitar qualquer coisa na sua vida. Não aceita qualquer coisa na sua vida. O que que acontece? A sua autoestima sobe. Quando a sua autoestima sobe, não tem lugar para o medo. Porque a ansiedade nada mais é do que os medos que estão no teu subconsciente. E às vezes pode ser medo da sua mãe, da sua avó. Mais uma vez, não tem nada a ver aqui esse conteúdo com o espiritismo. Porque vocês me pedem muito, né, muito sobre isso. E vocês têm também muitos medos. Então, volto àquela situação, seja um pouco fora da caixa. Vai procurar um tratamento fora da linha tradicional. Por que que você tem que ser tradicional em tudo? Eu sou assim, do jeito que eu sou aqui na rede social, eu sou em casa, sou com os meus amigos, sou espontânea. Quando eu saio, eu não sou terapeuta. Quando eu saio, eu sou a Marlete e eu sou assim, dessa maneira. "Ai, porque eu fico julgando fulano, ciclano, beltrano, do jeito que é". Não, não. Então, o que eu quero chegar é não fique se julgando.
Não fique se criticando. Ai, porque eu sou feia. Ai, porque eu sou isso. Quando alguém vem para te dar elogio, você, por exemplo, você fala assim: "Ai, Marlete, que blusa linda. Ai, essa blusa aqui é velha". Não fala isso, fala assim: "Muito obrigada, muito grata". Isso é uma outra pessoa enxergando algo melhor em você. Mas só que, agora nós entramos nos padrões. Você está tão acostumada com esses padrões de sofrimento emocional, que você acaba sendo totalmente dependente emocional. Isso é masculino ou feminino, independente. Homem também tem dependência emocional. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Então, o teu elevar da tua consciência vai depender de quem? Agora eu quero que vocês escrevam aí nos comentários. Aí eu vou abrir aí para vocês encaminhar, perguntas. Então, vai depender de quem? De você. Por exemplo, eu sei todo esse conteúdo, né. Tem pessoas aí que, às vezes estão novas aqui no meu canal e tá tudo certo. Às vezes você não sabe, às vezes você não tem uma ideia disso tudo ainda, do que poderia ser, né. Mas o que que acontece? Isso tudo fica tudo armazenado no seu corpo. Também, pessoal, não são todos os conflitos que irão ficar registrado no corpo. Vamos ver a Ivonete, eu ficava muito nervosa e dava muita falta de ar, era pela boa e muito pelos outros, você perguntando, respondi. Então, assim, quando tu tá numa crise de ansiedade, você não tem falta de ar, você tem excesso de ar. Porém, na hora da crise, você não sabe o que fazer e você fica com muito medo, então parece que tu faz assim, ó, né, mas não é. Então, quando você tá numa crise de ansiedade, faz assim, ó, tosse, tosse. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Se vocês tiverem papel e caneta aí, vocês vão anotar, tá? Vocês podem anotar. Então, por aqui você já vai identificar como você está. Faço tratamento há mais 6 anos e ainda vivo muitas crises. Desde quinta-feira estou com o coração acelerado e falta de ar. Regina, o meu tratamento são apenas de 3 a 4 sessões. Eu faço uma quarta sessão como uma manutenção. Coração acelerado, geralmente já na primeira sessão a gente consegue eliminar. Eu só não sei qual que foi a memória, qual que foi a ligação, né, com o teu coração acelerado. Mas se você analisar, você já faz 6 anos, eu não sei que tipo de terapia que você faz, mas o meu método, dependendo da situação, eu faço uma consulta a cada 15 dias, mas o normal é a cada 30 dias, porque a técnica ela vai estar agindo no corpo do ser humano por 25 dias. Eu faço sim, em 15 dias, algumas exceções que o conflito está tão ativo, que aí eu preciso fazer a segunda sessão antes para fazer mais liberação. Mas geralmente é uma consulta, uma sessão por mês, tá? No máximo pode ir até 4 sessões. Depois a pessoa quer continuar, beleza, quanto mais fazer, né, mais vai liberando. Mas a primeira sessão é o quê? Imagina aí você uma cebola e na primeira sessão nós vamos tirar a primeira casca da cebola. A primeira casca da cebola, sabe, são aquelas memórias que tá, os sintomas principais que você tem. Aí depois o corpo vai trabalhando, vai trabalhando. O que eu vejo, o que é o mais difícil, né, da pessoa se libertar é os medos. É os medos. Mas o medo existe memórias, tá? Então, gente, eu vou fazer umas perguntinhas aqui rapidinho, e se você puder responder aí, vocês podem até escrever aqui nos comentários para vocês não perderem. Vamos lá? Ó, sinais do corpo e da sua mente, tá? Que pode estar dando. Primeira,
Se você fala rápido ou devagar, mais para ansiosa e mais para desanimada. Como que você está, hoje, por exemplo? Você está falando mais rápido ou mais devagar? Ou você está falando mais desanimada ou mais para ansiosa? Ou vocês podem escrever aí, ou vocês podem escrever no pa no no num papel e uma caneta, para depois você se analisar, tá. Segundo, o seu andar, ele é rápido ou está lento? Como que está o seu andar hoje? Aí, assim, se você está falando em tom alto, médio ou baixo? Como que está o tom da sua voz? Eu falo coisa com coisa e ninguém entende nada. Ansiedade, né, Regina? Então, olha só, agora o próximo, né, então, se você está falando em tom alto, baixo ou médio. A outra, a sua corda vocal, se é de tom grave, afinada ou é aquela voz de criança. A sua voz fala muito sobre você. Depois, quando você aprende, quando você vai conversar com uma pessoa, você já tem uma ideia de como que está a pessoa, sabia? Tá, a outra, vamos lá. O movimento do seu corpo. Você está em modo de expansão ou modo de encolhimento? Ou você fica com os teus ombros assim, ou você fica com o coração aberto, com o teu corpo, né, teu corpo aberto. Teu corpo está em expansão ou encolhimento? Estão gostando, né? Vamos lá. Os seus gestos são gestos de uma pessoa segura ou insegura, ou inseguro, tanto faz. O seu gesto, como que eu posso falar? Ah, o seu gesto assim, quando você vai com medo, você vai meio assim, ou você tem um gesto de que transpassa segurança. De que forma que, né, que você age? Vamos ver a outra, a penúltima agora, tá? As suas palavras são de dúbia ou de precisão? Dúbia significa que pode ser duplo sentido o que você fala. Então, hoje, você está falando de um modo que as pessoas entendem duplo ou são palavras de precisão? Precisão, para mim, o que significa? Não existe ou eu acho. Ou você quer ou você não quer. Não existe. Ah, eu acho. Ah, talvez. Não. Sim ou não. Comecem a aplicar hoje isso. Quem vem falar comigo, principalmente as minhas amigas, elas já sabem. Quando elas vêm, elas falam assim: ah, eu acho. Falei, nananina, não. Não chega para mim como eu acho. É ou não é? Quer ou não quer? Daí ela pensa, não, é, ok, vai que dá certo. A outra, a sua mente. Agora vem a pergunta final. A sua mente é a sua melhor amiga ou a sua inimiga? Qual que é a resposta? Essa eu vou ficar esperando. Então, todas essas frases que eu falei aqui é um teste para você sentir como que está o seu computador interno. Sou precisa no que falo, não gosto nada, mais ou menos, sou direta, porém não sou agressiva nas palavras. Legal? Amiga, ok. Então, com todo esse teste que a gente fez agora, analise como que está o seu computador interno. Lembra, as respostas não estão ali fora, as respostas estão dentro de você. Então analisa, faz uma análise de como você está. Faz uma análise do que você precisa, do que você está precisando.
Porque sozinha ou sozinho, você ficar livre dos teus sintomas é muito difícil, você vai sofrer demais. E para que você vai sofrer, se existe alguém que pode te ajudar? Pode pegar você pela mão e levar você ao teu estado perfeito, não é mesmo? Às vezes a gente fica pensando demais nos valores, né, nos valores: "Ah, eu vou ter que pagar tanto, eu vou ter que eu para mim ficar curada eu vou ter que pagar? Então não vou pagar". Quem que sofre? Então, existem situações na sua vida que sim, o corpo vai falar, e o corpo fala. Apenas nessas perguntas aí você já tem uma ideia de como você está. Grande beijo no coração de vocês aí e até a próxima.